Boa noite a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos fazer um estudo de uma série que eu estou começando hoje, com o tema Promessas do Reino de Deus. O Reino de Deus, ele não tem a ver com geografia. Muitas pessoas pensam que o Reino de Deus é um local. E Reino de Deus não tem a ver primariamente com local. O reino de Deus, ele tem a ver com relacionamento. O reino de Deus começa quando você se relaciona com Deus. Na teologia se usa muito a expressão de graça inaugurada e graça realizada. Se usa também para escatologia inaugurada, escatologia realizada. O que seria essa graça inaugurada? A graça inaugurada é exatamente quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. É quando inicia esse processo de mudança na sua vida e você, então, é convertido. Se torna um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Você é declarado justo diante de Deus. Isso chama-se justificação. Justificação é esse processo de... na verdade é uma palavra jurídica, que vem lá do mundo greco-romano, onde Deus declara o pecador justo. Ele é declarado justo. Essa é a justificação. Isso é uma graça que é uma graça iniciada. Mas nós sabemos que a salvação, ela também tem um segundo processo, que é a santificação. João Calvino dizia que Deus não justifica ninguém que ele não possa santificar. Então você passa pelo processo de justificação, onde você é declarado salvo, perdoado, o seu passado apagado, em Cristo, escondido em Cristo. É como diz o Miqueias no capítulo 7, ele lança nas profundezas do mar os nossos pecados. Isso é justificação, declarado justo. Depois, então, nós iniciamos um processo de santificação, que é esse processo que nós vamos caminhar e trilhar até um outro processo, a graça de Deus completamente realizada. Ela foi iniciada e agora ela vai ser realizada completamente, que é na glorificação. Então, justificação, eu fui salvo. Santificação, eu sou salvo. Glorificação, eu serei salvo da penalidade do pecado. Entende? Então a salvação acontece nesses três processos. Um dia talvez a gente aprofunde um pouco sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre as promessas do reino de Deus. E eu peguei aqui uma seção do Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, muito conhecido de todos nós, que é chamado de Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Muitas pessoas escreveram sobre isso, muitos teólogos, estudiosos. Ellen White, por exemplo, tem um livro que ela trata só sobre esse tópico. Nós temos um grande livro que eu gosto de ler sobre isso, Santo Agostinho, que escreveu sobre isso. Martin Lloyd-Jones também foi um outro que escreveu sobre isso. Um outro sujeito que escreveu um livro sobre isso foi John Stott, que escreveu também, esse eu tive a oportunidade de ler no seminário, sobre o Sermão do Monte. Esse sermão, ele é um sermão que talvez causa mais confusão na cabeça do povo. É o sermão mais difícil de ser vivido, porque Jesus parte do ideal de Deus para o ideal humano. Jesus começa falando sobre o ideal de Deus. E esse sermão, ele começa no capítulo 5 e ele termina onde? No capítulo 7. Então, só para você ter uma ideia, você pode ler comigo o capítulo 5, verso 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E olha como é que termina no capítulo 7 o sermão. Capítulo 7, no verso 28 e 29, ele termina o seu sermão exatamente aqui. Tem gente que pensa que Jesus pregou esse sermão
só as 9 bem-aventuranças e finalizou. Não, o sermão começa do capítulo 5 e vai até o capítulo 7, verso 29. E aí o verso 28 e 29 ele diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões, como? Maravilhadas de sua doutrina, de seu ensino. E o verso 29 diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Vocês perceberam que no início do capítulo 5, ele usa uma palavra, e no final do capítulo 5, no capítulo 7, ele repete essa palavra. Qual é a palavra? Capítulo 5, verso 1, ele diz: Jesus subiu ao monte e aproximou aos seus discípulos, e ele ensinou. Vocês estão percebendo aqui que Jesus vai decorrer sobre vários temas no capítulo 5. E hoje eu vou começar a falar sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, Jesus inicia o seu ministério, ou esse sermão, perdão, dizendo: e para quem foi que Jesus pregou? Então eu coloquei o título dessa série, Promessas do Reino de Deus. Eu vou falar sobre a primeira promessa do Reino de Deus. Vai ser um sermão curtinho, pequeno, mas eu queria que você pudesse notar e levar a ideia principal desse tópico para a sua casa e para a sua semana. Então a primeira promessa tem a ver com os pobres em espírito. Algumas traduções diz bem-aventurado os pobres de espírito, mas talvez a melhor tradução seria bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu quero começar com uma ilustração. Um jovem artista em Paris apresentou sua primeira pintura em uma exposição. Vocês sabem que Paris é o lugar das obras de artes, né? E ele estava então apresentando sua primeira pintura em exposição. E quando ele mostrou para o público a sua pintura, o público aplaudiu entusiasmado. Mas ele só olhou para uma pessoa na plateia. Quem era? O seu mestre. O mestre em silêncio, observando o comportamento do seu discípulo. E ele apenas falou para ele, olhou em seus olhos de onde ele estava na plateia e disse para o seu discípulo: está cheio demais de você. Quando aprender a se esvaziar, sua arte será grande. Quando aprender a esvaziar, a sua arte será grande. Assim também Jesus ensina que a verdadeira felicidade começa quando nos esvaziamos de nós mesmos, para sermos cheios de Deus. É impossível você ser um cristão sem Cristo. Você pode ser um maometano sem nunca ter conhecido Maomé. Você pode ser um budista sem nunca ter conhecido Buda. Você pode ser um seguidor de Hare Krishna sem nunca ter conhecido. Você pode ter um seguidor de Confúcio sem nunca ter conhecido ele. Mas é impossível você ser um cristão sem Cristo. É impossível. Sabe por quê? Imagine uma cena. Alguns aqui devem gostar de pão ou gostar um dia na vida de pão. Pão, você gosta? Eu também gosto de pão. Então tá bom. Então o pão é uma coisa boa, né? Claro que hoje os trigos, enfim, existe até um livro chamado Barriga de Trigo aí para você ler sobre isso, tá? Mas eu gosto, não quer dizer que eu coma, mas eu gosto, assim como eu gosto muito de bolo. Gosto muito de bolo, não? Vocês sabem que o bolo, para mim, ele tem uma questão afetiva, uma questão de carência mesmo. Então, o bolo, para mim, você quer agradar, é o bolo. Mas, ultimamente, eu tenho evitado bastante o bolo. Principalmente porque depois a gente vai ficando velho, aí vem as intolerâncias, vem as alergias.
mas de vez em quando eu fujo e ainda como um pedacinho do bolo, né? E aqui em Recife tem um problema muito sério com esse negócio de doce, né? Essas coisas, bolo de rolo, não sei o quê, docinhos que só tem aqui. E aí quando eu cheguei aqui, eu preciso confessar aqui em público, quando eu cheguei aqui, eu comia alguns bolos de rolo sozinho. Eu ia na padaria, olhava aquelas coisinhas e comia alguns bolos de rolo sozinho. Até eu perceber que as roupas estavam ficando difíceis. Mas, enfim, amigos, é uma coisa boa do recifense, né, pernambucano. Aí você olha ali no aeroporto, você vai saindo do aeroporto, você ainda vê lá umas... Aí você chega em Brasília, tem um quiosque bem na saída da sala de desembarque de produtos daqui, né? Mas voltando ao texto, eu falava que o pão, ele é algo especial. E você já tentou separar o pão do trigo? É impossível você separar o pão do trigo. É impossível. Da mesma maneira como é impossível você separar o pão do trigo, é impossível você separar o cristão de Cristo. Alguns jamais conseguirão, ninguém conseguirá, na verdade, alguns podem até tentar, mas jamais conseguirão ser cristãos sem Cristo. E eu coloquei aqui a minha primeira ideia do texto. A primeira coisa que o texto vai nos ensinar aqui, o verso 1 e 2, leia comigo, diz assim, ó: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se quem? Para quem Jesus estava ensinando o sermão do monte? Para os seus discípulos. Aí eu fui lá olhar os comentários, especialmente ali o Adventista, que é muito bom na parte histórica. O comentário bíblico adventista fazendo um apanhado sobre isso. E ele vai dizer para nós assim, ó, os discípulos aqui não eram especialmente os 12. É claro que nós tínhamos na multidão, nós tínhamos os 12 que estavam perto de Cristo, que às vezes são chamados de apóstolos, mas nós tínhamos o segundo grupo, que talvez os 70 estiveram ali também. É provável que além dos 12, dos 70, nós tínhamos um outro grupo, que eram as mulheres, que também ajudavam no ministério de Cristo. Vocês sabem que muitas mulheres piedosas patrocinaram aquelas, lá de Lucas capítulo 23, a partir do verso 54 a 56, diz que essas mulheres, quando Jesus morreu, elas saíram para preparar o quê? Aromas e bálsamos, e no sábado elas repousaram segundo o mandamento de Deus. E Lucas capítulo 24, verso 1, diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada, elas foram para embalsamar o corpo de Cristo. Então vocês estão percebendo algo especial que acontece. As mulheres também faziam parte do ministério de Cristo. Elas serviam o ministério de Cristo. Então nós temos aqui pelo menos alguns grupos. Nós temos o grupo dos 12, nós temos dos 70, nós temos as mulheres que faziam parte, e nós tínhamos ali uma grande multidão. Nós tínhamos inclusive os espias que estavam de longe, pessoas que estavam no ministério de Cristo, e eles estavam ali para comer, para se beneficiar do ministério de Cristo de maneira física. Então aqui nós temos uma grande multidão. Algumas gravuras você vai ver Jesus no monte sentado. O que isso quer dizer? Os rabinos do tempo de Cristo, eles nunca ensinavam em pé. Eles sempre ensinavam sentados. E aqui Jesus, então, ele sobe e ele se assenta. Era da maneira que eles assentavam na sinagoga. Então, eles pegavam uma cadeira e eles sentavam. Eles nunca levantavam, raramente levantavam. Mas eles sentavam para ensinar o seu auditório. E Jesus, então, sobe para ensinar. Sabe o que Mateus está falando aqui para nós de uma maneira muito especial? Mateus está dizendo para nós que da mesma maneira como Moisés subiu no monte Sinai e ele trouxe 2 tábuas do caráter de Deus, do ensino de Deus, agora Mateus está dizendo que agora o novo Moisés surgiu e ele agora sobe ao monte e agora ele ensina uma multidão. E a primeira bem-aventurança aparece dizendo aqui, ó: bem-aventurado os humildes de espírito, ou em espírito, porque deles é o reino dos céus.
Deixa eu tentar aqui dizer aqui algumas coisas. A palavra bem-aventurado, ela é talvez mal traduzida em algumas versões, porque bem-aventurados, a palavra macários ou macarioi no plural, macários ela quer dizer algo como alguém feliz. Só que essa felicidade, ela é diferente da felicidade que nós estamos acostumados a experimentar no dia a dia. Essa felicidade que Jesus está falando, que Mateus traz a informação, esse macários ou macarioi, ela é uma felicidade que ela não é um resultado de você comprar um sapato novo. Ela não é a felicidade das mulheres escolher uma bolsa nova. Ela não tem a ver com a mulher voltar do salão com o seu cabelo arrumado. Ela não tem a ver com o carro novo do sonho do seu marido. Essa felicidade não tem a ver com o novo apartamento que você está morando ou adquiriu. Essa felicidade, ela não tem a ver com objetos. Essa felicidade, ela tem a ver com o resultado do preenchimento de Deus na vida desse pecador, na vida desse crente, na vida desse seguidor de Cristo. Então é uma felicidade que brota, que é gerada através do relacionamento e da comunhão da esfera da presença de Deus. Alguns estiveram aqui na vigília ontem, e às vezes quando nós não estamos muito acostumados com a vigília, a gente passa depois o dia inteiro dormindo, para recuperar, porque a gente não está acostumado. Mas o que eu quero dizer? Quando nós vivemos na presença de Deus, que a gente passa tempo com Ele, algo preenche a nossa vida. A gente sente uma alegria. Há uma alegria quando você faz o culto, que não é aquele culto da obrigação, que você não lê apenas por obrigação ou por necessidade. Chega um momento do nosso relacionamento com Deus, que a gente começa a buscar Deus, que a gente não busca não só pela obrigação, não só pela necessidade, mas a gente busca pelo desejo. Martinho Lutero dizia o seguinte, que quando ele foi convertido, ele dizia assim, uma frase bem grosseira, assim, no raciocínio alemão dele, ele dizia assim: antes de eu ser salvo, de ser justificado, eu desejava fornicar. Lembra que ele era um padre dentro do mosteiro? Ele dizia, eu desejava fornicar. Quando eu fui salvo em Cristo, ele disse, agora eu desejo Cristo e eu desejo a graça como antes eu desejava a fornicação. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que bem-aventurados é uma felicidade. É uma felicidade que é gerada da presença de Deus. Então Jesus diz assim, felizes, bem-aventurados, felizes são os humildes. Quem são os humildes? Os humildes não tem a ver com essa cara que você tem pena, não. Humildade não tem a ver, porque tem alguns aqui que às vezes aparecem pedindo cesta básica. Você já vê como eles vêm pedir? Eles vêm com uma cara que dá vontade de você entregar o carro para ele. Mas você começa a conversar com ele, você descobre que ele não tem nada de humildade, é arrogante. É pessoas que às vezes brigam. Outro dia teve um aqui, que eu comecei a perguntar para ele, confrontar, ele ficou bravo comigo. Você está duvidando de mim? Não sei o quê. Não, estou querendo te conhecer. Então, humildade não tem a ver com uma cara de pidão. Humildade não tem a ver com aquela cara sofrida. Tem gente que é sofrido, tem uma cara sofrida, tem uma história sofrida, mas é arrogante, é petulante. Não é disso que a Bíblia está falando. Humildade é aquele que aceita ser ensinado por Cristo. Quem é o humilde? O humilde não é aquele que tem a cara... Primeiro, a gente diz assim, eu sou humilde. Não. Quem é humilde não diz que é humilde. Humildade não tem a ver com um cara de pidão. Humildade não é cara de sofredor. Humildade, o que significa a humildade no contexto da Bíblia e do cristianismo? O humilde é aquele que aceita ser ensinado. Agora escuta o que vai dizer Ellen White quando foi chamar os 12. Ellen White disse que quando foi chamar os 12, ela disse que duas características chamou a atenção dos discípulos. Duas. Ela diz assim, no desejado, ela diz assim, primeiro, ela diz que ele percebeu nos 12 que eles eram dispostos. Sempre estavam à disposição.
E a segunda coisa que chamou atenção em Cristo, diz que eles eram humildes. O que é humildade? Alguém que aceita ser ensinado. Então, quando eu aceito ser ensinado, você diz, esse é humilde. Ele aceita ser ensinado. Às vezes eu brinco no meu gabinete pastoral, que é ruim aconselhar as pessoas, principalmente quando elas não querem ser aconselhadas. Quando não querem mudar de vida. É ruim, então eu peço permissão. Se assim, você aceita conselho? Você aceita? Se ela disser que não aceita, eu não perco meu tempo. Mas se ela disser eu aceito, eu vou expor o meu conselho. Então, felicidade, humildade. Humildade de espírito. Alguém que aceita ser ensinado. Porque deles é o reino dos céus. Verso 3, né? Vamos lá. Essa construção de Cristo, ela é uma reflexão do Salmo 34, 18. E aí eu vou citar agora. Quando o salmista diz assim, ó, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O humilde é aquele que tem o coração quebrantado. O humilde é aquele que tem o coração compungido, contrito. Esse é humilde. É o que aceita ser ensinado. Irmãos, eu digo para vocês, as crianças me ensinam muitíssimo. Quando eu vou fazer semana de oração, eu já coloco no meu tópico de abertura a história, todo o início do meu sermão é uma história de uma criança que eu coloco no meu sermão. Porque as crianças ensinam, mas ensinam muito, sabe por quê? Porque as crianças são simples. As crianças são humildes. As crianças reconhecem. As crianças levam muito a sério aquilo que a gente diz. Muito a sério. As crianças, nesse sentido, são puras. Não tem aquela malícia, sabe? É muito legal ser criança, porque criança você percebe quão raso e quão profundo ao mesmo tempo eles são. Por isso o salmista disse no 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Gente que tem um coração orgulhoso, pessoas que têm um coração altivo, Deus não está nesse coração. Por isso que não tem a ver com o valor de dinheiro, não tem a ver com fortuna, não tem a ver com o seu carro, não tem a ver com os diplomas, não tem a ver com o sobrenome, não tem a ver com o tanto que você tem na sua conta bancária ou o limite do seu cartão de crédito. Humildade é alguém que tem um coração quebrantado diante de Deus. Esse texto de Cristo é uma repetição da ideia do salmista também, no capítulo 51, verso 17, quando ele reconheceu o seu pecado, Davi escreveu esse salmo, um coração contrito e abatido, Deus não desprezará. Não é isso que ele diz? Essa é a única oração da Bíblia que Deus nunca diz não. Qual é a única oração da Bíblia que Deus sempre diz sim? É quando alguém vai a Ele com o coração humilde, quebrantado e contrito. Eu li um livro chamado Profecias do Alonso Jones, Alonso Jones é o pioneiro da igreja, do Alonso Tozer, perdão, são nomes parecidos. E ele disse assim, que fazendo uma exposição sobre fé, e ele diz nesse livro o seguinte, que muitos de nós somos arrogantes diante de Deus e nós não professamos fé quando nós vamos orar. Porque às vezes a gente vai orar pedindo para Deus, mas a gente vai orar dizendo assim, se Deus não me responder dessa forma, eu já tenho um plano B para tratar isso. Ele diz, isso não é fé, isso é zombar de Deus. Alguém que vai orar para Deus pedindo uma coisa, já tendo na sua caixinha, na sua mochila, e no seu planejamento um plano B, isso não é fé. Não ore a Deus mais, nunca mais, dizendo, se Deus não responder assim, eu vou fazer desse jeito. É por isso que eu digo, comumente, que tem muitas pessoas que não oram a Deus, Márcio, não é porque eles têm dúvida de que Deus vai responder. Tem muita gente que não ora a Deus porque ele tem certeza que Deus vai responder e é por isso que ele não ora. E eu dou um exemplo sempre de um relacionamento. Quando você tem um relacionamento que você sabe que não é da vontade de Deus e você insiste nesse relacionamento, eu duvido, eu desafio quem for, se você tem coragem de levar sinceramente no altar de Deus e apresentar esse relacionamento. Sabe por que você não leva? Porque você no fundo sabe que aquele relacionamento não é da vontade de Deus e você não tem coragem de confrontar Deus sobre esse relacionamento.
Por que muitas pessoas não oram assim? Porque eles não é que eles têm dúvida, eles têm certeza da vontade de Deus e por isso eles não oram. Agostinho, o bispo de Hipona, lá no norte da África, ele diz assim que a soberba foi o início da queda do homem, mas a humildade é o princípio da volta a Deus. Martin Lloyd Jones, um grande pregador, teólogo, ele disse assim: ninguém jamais entra no reino, a não ser que antes se veja pobre em espírito. Pobreza nesse texto não tem a ver com dinheiro. Pobreza nesse texto não tem a ver com classe social. E aqui eu quero fazer uma digressão aqui e fechar esse parênteses. Vocês sabem que por muito tempo houve aqui, especialmente na década de 60, começou um movimento na América Latina chamado Teologia da Libertação. Já ouviram falar sobre isso? Deixa eu explicar para vocês em uma frase o que seria a Teologia da Libertação. O meu orientador lá do seminário fez a tese dele sobre isso. Conceito dos pobres nos evangelhos, Dr. Amin Rodor. O conceito dos pobres nos evangelhos, muitas pessoas não sabem, mas as pessoas, elas tentam fazer uma leitura nos evangelhos de acordo com uma visão, muitas vezes, marxista. Achando que o evangelho, ele tem uma parte que ele abre os braços para dizer assim, Deus tem uma predileção para os pobres. E eles interpretam esses textos bíblicos como pobre social. Só que Jesus Cristo, quando está falando do pobre, Jesus não está falando do pobre que nós somos acostumados a ver todos os dias. O pobre nos evangelhos não tem a ver com aquele que tem ausência do dinheiro. O pobre no evangelho é aquele que sente a necessidade de Deus, o vazio de Deus. Esse é o pobre, é aquele que não se orgulha de ser cristão, é aquele que não se orgulha da roupa, e do fazer, do devolver o dízimo, do guardar o sábado, do não comer carne vermelha, do não comer carne branca. O pobre na Bíblia é aquele que sente a necessidade de Deus, de uma falência espiritual, de uma falência de Deus, de uma necessidade tão grande de Deus, que todo o tempo ele está vazio, se sente vazio diante de Deus. É por isso que a Bíblia está dizendo, bem-aventurados são esses que têm a necessidade de Deus, vazio de Deus, necessidade completamente dele. Esse é o bem-aventurado, esse é o feliz, não tem a ver com classe social. Enquanto penso que sou rico, eu continuo vazio. Quando reconheço que sou mendigo, o céu se abre para mim. Isso aqui não tem a ver, porque tem muita gente que faz uma confusão com isso. E essa teologia da libertação que começou aqui, especialmente na década de 60, ela adentrou nos halls do cristianismo, especialmente na época do catolicismo, e agora tem um movimento, agora que não é mais teologia da libertação, mas que voltou agora mais no meio protestante, que é chamado da teologia integral, que apareceu. E aí, em resposta, olha só como é que é, o diabo trabalha dos dois extremos, né? Nós temos aqui a teologia da libertação, que é a teologia dos pobres, de cuidar dos pobres, é uma espécie da ideologia marxista que adentra na igreja, e aí vem uma resposta à teologia da libertação, sabe qual é? Teologia da prosperidade. Aí nós temos de um lado teologia da libertação, do outro lado nós temos a teologia da prosperidade, que é uma resposta dizendo, não, o abençoado é o rico, o abençoado é o que ele tem posse, o abençoado é o que não tem doença. É uma resposta a essa teologia da libertação. Aí as pessoas olham para um lado e dizem assim, ó, marxismo do lado, teologia da libertação, do outro lado teologia da prosperidade. E aí as pessoas ficam confusas, a religião de um ponto para o outro. E onde que nós devemos estar? Na Bíblia. Nem de um lado e nem do outro. Por isso, meus amigos, o verdadeiro avivamento, a verdadeira humildade, ela começa quando nós proclamamos nossa força,
O verdadeiro avivamento começa não quando nós proclamamos nossa força, mas quando nós confessamos a nossa fraqueza. Paulo diz, quando eu penso que estou forte, é que eu estou fraco. Não é isso que ele dizia? O contraditório, a luta dele. E eu tenho entendido isso no dia a dia, o que significa. Eu falo para minha esposa, sento com ela e digo, amor, a coisa que mais eu tenho medo no ministério, eu falo para ela, deixa eu confessar para você, todo dia, eu preciso sentar contigo sempre, eu tenho que te contar isso, eu tenho que abrir as minhas fragilidades para você. Você me escuta, eu preciso contar isso, porque essa é a maior fraqueza da minha vida, e eu tenho que abrir o coração, rasgar o coração para minha família, para minha esposa, e dizer para ela. E cada vez que nós admitimos a nossa fraqueza para alguém, é assim que nós ficamos fortes. Paulo diz, quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu imagino, quando eu vigio a minha fraqueza, é que eu me torno forte pela graça de Deus. A oração que abre o céu não é, Senhor, olha o quanto conquistei, mas Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Vocês lembram dos dois, publicano e o fariseu? Um orava, graças eu te dou. O outro dizia, nem levantava a cabeça, só batia no peito, dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. John Stott, eu vou citar ele de novo, ele diz que a pobreza espiritual é admitir que nada temos a oferecer a Deus e que tudo depende da graça. Você não pode comprar Deus. Muitas pessoas acham que vão conquistar um favor de Deus oferecendo para Ele aquilo que Ele mesmo já nos deu. Se você olhar, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 29, Davi disse assim, porque das tuas mãos nós recebemos, e nós te devolvemos. Ele usa até a expressão, tu damos, né? Das tuas mãos nós recebemos, e para tuas mãos nós tu damos. O mundo coroa os que se exaltam. Deus coroa os que se humilham. Por que há muita questão ideológica hoje? Porque de vez em quando levanta um suposto resolutivo, ou um Messias, era essa a palavra que eu queria, um Messias político para resolver todo o problema da nação, e aí todo mundo vai atrás dele. O homem que vai resolver o problema do país, ou da minha cidade, do meu estado, e as pessoas estão tão pobres, que eles acreditam em um discurso inflamado, de alguém que sabe falar bem, que sabe juntar as frases de efeito e colocam, e as pessoas vão lá loucamente, brigam, e dão a vida, entregam o dinheiro, entregam a sua alma para isso. O mundo coroa os que se exaltam, Deus coroa os que se humilham. A chave do reino não está na mão dos fortes, mas dos que sabem abrir as mãos vazias. E que Deus abençoe cada um de nós, para que nós ouçamos a voz de Deus, nos humilhemos diante de Deus. Uma igreja pobre em espírito é uma igreja livre das disputas por cargos, por funções, uma igreja livre de cobiça, uma igreja livre de julgamento, uma igreja que não está preocupado consigo. E eu tenho ensinado, ou pelo menos tenho dito para os meus líderes por onde eu passei, a grande beleza de ser um líder é você formar outro líder. A beleza de um líder é formar outro líder. Se você não for seguido, se você não passou e não deixou rastro por onde você foi líder, você nunca foi líder, esqueça. Você tinha um título de líder, mas líder você não foi. Líder foi Cristo, que passou 3 anos e meio, e até hoje os efeitos da sua liderança estão aqui nesse auditório. 3 anos e meio virou o mundo de cabeça para baixo, investiu em 12, um se perdeu, mas esses homens acreditaram tanto e entregaram tanto a sua vida, que eles foram mortos por causa da vida de Cristo, porque eles se entregaram, eles viram que em Cristo havia uma entrega de cruz, onde Cristo derramou o seu sangue por cada um. Uma igreja que não julga, uma igreja que não cobiça, uma igreja que não briga, uma igreja que não fala mal dos outros, mas acolhe os outros. Quando o crente vive pobre em espírito, ele não se compara, ele não tem inveja, ele não se exalta, ele serve. Algumas pessoas têm dificuldade para servir, irmãos. Eles gostam de ser servido. E Jesus foi lá e inverte a pirâmide. Jesus disse assim, aquele que é servido está no topo, então eu vou inverter a pirâmide. Ele disse, aquele que não serve, não pode ser o meu discípulo. Filipenses capítulo 2, você vai ver lá o texto,
o hino cantado, extraído lá do livro do profeta Isaías. Ele humilhou-se e foi até o ponto de morrer em morte de cruz. Isso é humildade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o que Deus passa 24 horas do tempo fazendo no universo? Deus passa 24 horas do tempo fazendo no universo. Servindo. Se a gente não aprender a servir, a gente não descobriu ainda o cristianismo. Bom, eu estou no meu último ponto, eu vou apenas revisar porque eu fiz uma digressão. Primeiro, reconhecer nossa falência diante de Deus. É o que eu trabalhei. Depois, eu trabalhei que o reino de Deus pertence aos humildes, não aos orgulhosos. E a última parte da minha mensagem: a felicidade verdadeira nasce do esvaziamento. Provérbio 16, 18, olha o que diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. É impressionante quando as pessoas se acham muito. Eu tenho dificuldade com isso. Às vezes eu prefiro errar pela ausência dos palcos. Não sou uma pessoa de palco. Colocou uma câmera perto de mim e eu já não sei me comportar direito. De verdade, eu tenho aprendido a fazer isso. Até alguém me desafiou a fazer algumas coisas sobre isso, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho dificuldade, talvez pela minha limitação, pela cultura, pelo meu estilo de vida, de ser, mas algumas pessoas às vezes usam isso como uma forma de produzir a si mesmo, e não produzir conteúdo, mas produzir a si mesmo, exaltar-se a si mesmo. Eu conheço pessoas que abrem um auditório e a primeira coisa que faz é assim: pega teu Instagram aí, e as pessoas já dizem assim: me coloca aí, me segue aí no meu Instagram. Soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Isaías capítulo 61, verso 1 diz assim, ó: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas a quem? Aos pobres. E não é o pobre da comunidade, não é o pobre da província, não é o pobre dos bairros distantes. O pobre aqui é aquele que ele se sente falido espiritualmente. Lloyd Jones, ele dizia que a pobreza em espírito é a porta para todas as demais bem-aventuranças. Ele dizia: fechada esta, o reino não pode ser experimentado. Você entendeu? Vou repetir. Ele disse que a pobreza em espírito é a porta para abrir todas as demais bem-aventuranças. Se você fecha essa porta da pobreza, o reino não pode ser experimentado. O mundo diz, para você e para mim: seja cheio de si, não leve desaforo para casa, não deixe que ninguém pise no seu calo, se levante, ponha ele no teu lugar, põe a tal pessoa no teu lugar. Isso é o que o mundo diz, mas nós não somos do mundo. Cristo diz: seja vazio de si para ser cheio de Deus. É por isso que a gente pratica o jejum, porque o jejum é isso, é você ser vazio daquilo que te daria força física, para você ser cheio de uma força espiritual. Amém? Não existe alegria verdadeira sem primeiro passar pela humilhação espiritual. E eu quero aplicar agora, para a gente fechar a nossa mensagem de hoje. Primeiro, para a sua vida pessoal, eu quero apelar ao seu coração, para que você reconheça diariamente a sua dependência de Deus, e eu também. E sabe quando é que eu dependo de Deus? Quando eu acordo de manhã cedo e eu me humilho e já caio de joelho. Essa é a maior dependência que alguém pode ter, é acordar cedo. Você queria que eu dissesse o quê? Acordasse que você fosse para o celular, ver as mensagens que chegaram enquanto você estava dormindo? Para você ler primeiro o jornal, para depois ler a meditação com a família? A Bíblia ensina para nós que humilhação é acordar proclamando o nome de Deus de joelho, se entregando, irmãos, levantando o altar de casa todos os dias, cair de joelho. Eu sempre tenho dito, pode parecer retórico, eu não estou preocupado com isso, mas qual foi a última vez que alguém te viu orando na sua casa, escondido? Diz que quando Saul foi eleito rei de Israel, que foram procurar ele, que Samuel procurou, que
que o povo estava procurando para saber quem era o rei que Deus tinha escolhido, sabe onde que ele estava? No meio da multidão, já com a coroa na mão. Era assim? Não. Quando disseram assim, o rei já foi indicado, é da tribo de Benjamim, é da família, e na hora que apontou a família para ele, cadê ele? Começaram a procurar, e sabe onde ele estava? Escondido no meio das bagagens, escondido atrás dos cestos, das caixas, das mercadorias, porque ele não se achava digno de ser rei de Israel. Reconhecer diariamente a nossa dependência de Deus. E na sua vida profissional, não construir identidades em títulos, mas em Cristo. Como é que nós costumamos, afetado por essa sociedade, definir pessoas por títulos? Mas a Bíblia nos ensina que a nossa identidade não deve ser definida por títulos, mas em Cristo. E na vida espiritual, o altar de Deus só recebe sacrifícios de coração ou de corações quebrantados. O missionário contou que o novo convertido perguntou sobre a sua fé. Disse: antes eu caminhava de cabeça erguida, achando que eu era grande. Depois de Cristo, eu aprendi a andar olhando para baixo, mas com as mãos levantadas para o céu. Esse é o pobre de espírito. Eu já vi muitas pessoas sendo humilhadas, e às vezes Deus humilha de maneiras diversas. Eu já vi gente perdendo família, porque era altivo demais. Eu já vi Jesus tirando o emprego, ou perdão, permitindo que tire, que Deus não quer na sua intenção nada de mal, mas permitindo que alguém perca o emprego, perca a saúde, para ele ser humilhado e voltar para Deus. Irmãos, Jesus não começa as bem-aventuranças falando dos fortes. Talvez nenhum de nós estaremos enquadrados nisso. Mas Jesus começa falando dos quebrantados, daqueles que foram quebrados. Você entende o que é quebrado? Você entende? Uma vez eu fui numa comunidade e eles não usavam açúcar refinado. Eles plantavam cana, vendiam rapadura, vendiam melado ou mel, que eles chamam lá, e eles produziam algumas coisas ali. Então, quando eles iam produzir açúcar, eles pegavam, como eles não tinham material, era tudo de maneira artesanal, e eles pegavam e tinham um dispositivo onde eles batiam e quebravam aquela rapadura toda para se tornar o açúcar para eles usarem no dia a dia. Ser quebrantado por Deus é alguém que é despedaçado. É por isso que o pão que você come e o pão que representa o corpo de Cristo, ele foi batido, ele foi moído para se tornar o trigo, para você poder saborear o pão, assim como a uva também é esmagada, o trigo também era. Deus está dizendo para nós que as bem-aventuranças começam não falando para os fortes, mas para os quebrantados. E quem são os pobres em espírito? São os que reconhecem a sua miséria, são os que mendigam graça, são os que se esvaziam de si para ser cheio de Cristo. E hoje eu quero fazer um convite não para os fortes, não para os ricos, mas para os falidos, para os que decretaram falência espiritual há muito tempo, mas que hoje estão aqui pela graça de Deus nessa noite, dizendo: hoje eu venho como mendigo diante do Senhor, porque eu entendi que o reino de Deus já é meu pela graça de Deus. Quantos gostariam nessa noite de dizer: eu me reconheço mendigo, eu me reconheço falido, eu me reconheço pobre, eu me reconheço miserável, vazio da graça de Deus? Eu gostaria de ouvir um amém de quem está disposto a reconhecer isso. Então quero orar por você. Levante-se. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqui estão os pobres, mendigos, falidos, carentes da graça de Deus. É nesses corações vazios que hoje o Senhor preenche pela Tua graça e pela Tua vontade. Não ao altivo, não ao soberbo, não ao orgulhoso, não ao arrogante, não ao ganancioso, mas aquele pobre que declarou falência espiritual em si mesmo.
olhe para dentro de nós, ao nosso coração. Se ainda tiver orgulho, se ainda tiver práticas do mal, práticas pecaminosas, ainda nós não nos sentimos convertidos, ainda não há uma divisão na nossa história, antes de Cristo e depois de Cristo, Senhor, provavelmente nós não somos humildes, não somos ensináveis. Por isso, meu Deus, traz-nos de volta para Ti. Nós reconhecemos pequenos, que nós necessitamos de Ti. Olha para nós, tem compaixão de nós, misericórdia de nós, Senhor. Nessa noite nós oramos em nome de Jesus, amém.